um liberal, se eu quero empregar você na minha empresa ganhando 2.000 por mês e a dona Maria ganhando 1.500, se a dona Maria não quiser ganhar isso, que procure outro emprego. O patrão sou eu. A gente está acostumado com os políticos que fazem os discursos mais bonitinhos na época das eleições, prometendo mundos e fundos, e que depois de eleitos não cumprem essas promessas, né? Essa é a imagem comum que se costuma fazer de um político. E a promessa que não se cumpre é uma prática eleitoreira, ou seja, ela é feita com o objetivo único de ganhar as eleições e não faz parte de um projeto de governo ou mesmo de alguma pauta que o candidato verdadeiramente defenda e persiga. Votar em alguém que promete, mas não cumpre, é eleger um estelionatário, um mentiroso, uma pessoa que na verdade não te representa. E por isso é muito importante que a gente identifique quais as promessas de campanha realmente parecem ser realizáveis. É importante que a gente veja o histórico do candidato para saber se aquilo que ele está defendendo é algo em que ele acredita. E nesse vídeo eu quero te ajudar a identificar uma dessas falsas promessas. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Se você ainda não se inscreveu no canal, tira o vídeo da tela cheia e clica aí no botãozinho de se inscrever para ajudar a produtora de conteúdo aqui a fazer esse canal deslanchar. Então vamos lá, vou dar uma notícia fresquinha para vocês. O presidente Bolsonaro assinou no dia 4 de maio a medida provisória que institui o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. Antes de discutir sobre do que se trata essa medida, você sabe o que é uma medida provisória? Vamos fazer só um parênteses então para eu explicar. A competência para criar leis é do Poder Legislativo e o processo de tramitação de uma lei pode ser bastante demorado. Na esfera federal, é preciso que a lei seja aprovada pelas comissões, pelos deputados, pelos senadores. Cada mudança que é feita em uma casa tem que ser analisada na outra e às vezes não existe nem a vontade política de aprovar aquela lei e ela acaba meio que morrendo ali no Congresso mesmo. Mas existem situações em que esse processo legislativo comum é inviável porque ele compromete a execução de alguns direitos. Situações em que existe uma urgência na aprovação de algum assunto ficariam muito prejudicadas se tivessem que percorrer o caminho comum para sua aprovação. E a gente sabe também que o Poder Executivo é quem executa as leis para conseguir realizar os projetos e programas para o país. Então, nessas situações mais urgentes, a Constituição permitiu que, em vez de o Legislativo discutir a lei durante vários dias, semanas ou até meses, para só depois o Executivo conseguir colocar o projeto em prática, o próprio Executivo faz a lei, coloca ela para valer e depois, enquanto essa lei já está produzindo efeitos, o Legislativo discute para resolver se ela vai valer para sempre ou se ela vai perder os efeitos. E essa lei que o próprio presidente faz para depois o Congresso analisar é chamada de medida provisória. Os requisitos da medida provisória são, então, a urgência e a relevância. Tem que ser um assunto muito importante que não pode demorar a ser colocado em prática. Entenderam? Agora vamos voltar então para a medida provisória do Bolsonaro. Ela instituiu um programa que traz ali algumas diretrizes que ajudariam na inserção e na manutenção de mulheres e jovens no mercado de trabalho. Mas a gente vai focar aqui só nas mulheres. A MP fala em reembolso creche e liberação do FGTS para pagar despesa com creche. O serviço de creche é um dos serviços que é, ou deveria ser, prestado pelo Estado. O município é responsável por fornecer creches e a gente sabe que esse é um serviço que é prestado de maneira deficiente. Mas ok, ainda que você ache válido que em vez de prestar o serviço, o Estado aproveite a estrutura de creches privadas que já existe e subsidie o valor dessas creches através de um benefício, a medida provisória sozinha não é suficiente para fazer isso, porque ela própria diz que esse benefício depende de regulamentação pelo Executivo, ou seja, sem regulamentação é o que a gente chama de letra morta, tem zero aplicabilidade. Sobre permitir a liberação do FGTS para pagar a creche, essa também é uma medida que depende de outra lei que vai dizer os limites e as condições de saque. E assim, né? Que tipo de incentivo é esse? O governo te obriga a guardar 8% do seu salário numa poupança forçada, como é o FGTS, e depois, vendo que ele próprio não está prestando o serviço público de educação que deveria, ele te obriga a gastar essa poupança pagando a creche. Pô, legal. Política inteligente, né? E o saque do FGTS também vai ser permitido para utilizar com capacitação profissional de mulheres. E, de novo, a MP não autorizou nenhum saque imediato, tudo depende de regularização.
E vamos pensar um pouquinho melhor aqui. Será que o problema da mulher no mercado de trabalho tem a ver com capacitação ou com o papel de mãe que precisa ser conciliado com o papel de profissional? Ou com a sobrecarga de trabalho com os cuidados da família que acaba fazendo com que a mulher fique para trás na corrida profissional? Sobre a jornada de trabalho, a medida provisória traz ali algumas diretrizes que se aplicam tanto ao contrato de trabalho da mãe quanto ao do pai. São diretrizes que incentivam que o empregador priorize o teletrabalho, a adoção do banco de horas, o horário de entrada e de saída flexível, antecipação de férias. Nada disso aí é novidade, está tudo na CLT. E o que a medida provisória faz é somente sugerir que os empregadores adotem essa modalidade de trabalho. Mas a adoção depende não só da vontade do empregador, mas também da atividade que o trabalhador exerce. E no mercado de trabalho, o que vigora não é uma lógica assistencialista. O empregador precisa organizar sua atividade produtiva e contar com força de trabalho para isso. Um simples selo, o selo Emprega Mais Mulher, criado por essa MP, não é suficiente para resolver esse problema. Já a desoneração da folha de pagamento para incentivar a contratação de mulheres talvez fosse. Uma reforma tributária faria mais sentido como incentivo para a mudança de mentalidade. Vai só pegando esses pontinhos aí que eu estou questionando, hein? O que eu quero mostrar para vocês é que a MP não traz nenhuma regra concreta. Ela apenas lista algumas ideias de coisas que podem parecer boas para as mulheres, mas que não foram pensadas com cuidado para serem, de fato, um programa de incentivo ao mercado de trabalho da mulher. E outra coisa, será que a instituição de um programa de governo que nada muda na prática preenche o requisito de urgência que a medida provisória exige? Se fosse um programa sério, ele teria sido pensado e proposto para discussão no Congresso, de forma normal. Instituir por MP, por medida provisória, é só uma maneira de mostrar que quem fez foi o presidente e só para ele levar o crédito mesmo, percebem? Na prática, nada muda com a entrada em vigor dessa MP. Então vejam que se a gente analisar a medida provisória pelo viés racional, já dá para ver ali um indício de que a ideia é muito mais para conseguir a simpatia das mulheres e atrair o voto delas, especialmente porque a eleição é esse ano, do que para resolver de fato um problema. E um indício maior ainda de que essa lei aí é um documento cheio de promessas que não vão ser cumpridas, é exatamente o que pensa o presidente da República sobre o mercado de trabalho da mulher. Lá em 2015, quando Jair Bolsonaro era um deputado federal, ele deu uma entrevista para o jornal gaúcho Zero Hora, dizendo que não é justo a mulher ganhar igual ao homem, já que ela engravida. As palavras dele: eu sou liberal, defendo a propriedade privada. Se você tem um comércio que emprega 30 pessoas, eu não posso obrigá-lo a empregar 15 mulheres. A mulher luta muito por direitos iguais, legal, tudo bem, mas eu tenho pena do empresário no Brasil, porque é uma desgraça você ser patrão no nosso país, com tantos direitos trabalhistas. Entre um homem e uma mulher jovem, o que o empresário pensa? Poxa, essa mulher está com a aliança no dedo, daqui a pouco engravida, 6 meses de licença maternidade. E perguntado sobre qual seria a solução, ele disse, e de novo eu vou usar as palavras dele: por isso que o cara paga menos para a mulher. É muito fácil. Eu que sou empregado, falar que é injusto, que tem que pagar salário igual. Só que o cara que está produzindo, com todos os encargos trabalhistas, perde produtividade. O produto dele vai ser posto mais caro na rua, ele vai ser quebrado pelo cara da esquina. Eu sou um liberal, se eu quero empregar você na minha empresa ganhando 2 mil por mês e a dona Maria ganhando 1.500, se a dona Maria não quiser ganhar isso, que procure outro emprego. O patrão sou eu. Aí o entrevistador ainda insistiu: mas aí a mulher se ferra se engravida. Ele falou: é liberdade, pô. A mulher é competente. Ou você quer dar cota pra mulher? Eu não quero ser carrasco das mulheres, mas, pô. É isso aí, eu não tenho nem palavras para finalizar esse vídeo. A não ser me questionar se a mãe dele tivesse priorizado o trabalho em vez dele, como é que estaria o Brasil agora?